Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. No próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2018, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Continue subscrevendo no meu canal, também visitando o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto que temos abordado ali, e também os slides estão à sua disposição para você baixar grátis, os slides da leitura diária, os slides que apresentamos a você aqui. Que seja bem-vindo você, que seja bem-vindo a sua família, que Deus esteja com você a cada dia mais, em nome de Jesus. Também queremos deixar um aviso a todos vocês que estão subscritos nesse canal e que admiram esse canal e que visualizam sempre as nossas mensagens, que visualizam sempre o assunto que temos abordado da Escola Bíblica Dominical, que estaremos fora por 60 dias tratando de alguns assuntos que devemos tratar, porque temos outros compromissos a tratar durante esses 60 dias. Mas voltaremos logo em seguida, em nome de Jesus, para continuarmos assim, falando da palavra de Deus e compartilhando com você aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos conseguido informações para trazer a todos vocês com muito amor e com muita alegria. A superioridade de Jesus em relação a Moisés. A leitura diária de segunda-feira, uma vocação superior dada a Cristo por Deus Pai. Então já vemos aqui que Deus ele é superior, porque ele recebeu de Deus já uma vocação superior. Hebreus capítulo 3 e o versículo de número 1. Por isso, irmãos santos, disse e escreveu o escritor aos Hebreus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele pede aí para nós, a igreja do Senhor, considerar a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus é maior e tem uma superior vocação. A carta aos Hebreus faz algumas comparações para demonstrar com clareza que Jesus é maior que tudo. Por exemplo, Jesus é maior que os anjos, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez Deus assim disse: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então percebemos aqui que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior do que tudo, e que Jesus Cristo tem bênçãos para todos aqueles que assim o buscam e que assim se esforçam para obedecê-lo em nome de Jesus. Jesus é superior aos anjos. Naquela época circulava um falso ensino que colocava Jesus no mesmo nível do que os anjos, e que chegava
até mesmo a considerar o arcanjo Miguel superior ao Messias esperado. E aqui a palavra de Deus nos diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo ou por tapete dos teus pés. Isso está registrado na epístola do escritor aos Hebreus, do versículo 13 do capítulo 3. Então, mas até hoje ainda há muitos que consideram os anjos superior a Cristo. Há muitos adoradores de anjos, mas e deixando de adorar a Cristo. Há muitos que honram aos anjos, que adoram aos anjos e que rejeitam as palavras do Senhor Jesus, que rejeitam a Cristo como Salvador da sua alma, que rejeitam a Jesus como perdoador dos seus pecados e assim estão caminhando para a condenação eterna, porque estão idolatrando a anjos e esquecendo daquele que pode salvar a alma do homem. Jesus também ele foi maior do que Moisés. E aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Para os judeus, não havia ninguém maior, não havia ninguém mais sublime, não havia ninguém maior do que Moisés. Então foi dito aos judeus, foi dito a eles: Jesus é maior do que Moisés. Em outras palavras, ninguém é maior que Jesus. Essa afirmação é uma provocação aos judeus que servem, que pertencem ao judaísmo. Então, se hoje você disser a um judeu ortodoxo, a um judeu que tem as suas raízes, que tem os seus princípios na lei, fundados na lei, e não deixam a lei por maneira nenhuma, se você disser Jesus é maior do que Moisés, se prepare para correr, porque eles vão querer a sua vida. Uma missão superior, apenas Cristo poderia cumprir essa missão superior. É a nossa leitura diária de terça-feira. Lucas capítulo 19, o versículo de número 10, o próprio Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a missão de Cristo é maior. Por quê? Porque Cristo veio não só buscar, ele veio salvar todo aquele que se havia perdido. A missão de Jesus é transformar vidas, é mudar as pessoas. Quando reconhecemos o sacrifício, quando reconhecemos o preço que ele pagou na cruz em nosso lugar, então nós recebemos ele como Salvador e como Senhor de nossas vidas. Nós nascemos de novo. Nós nos tornamos novas criaturas quando nós estamos em Cristo, quando nós concordamos com a sua mensagem, quando nós concordamos e aceitamos o seu sacrifício, quando nós nos esforçamos para segui-lo e sempre tê-lo dentro da nossa vida, em nosso coração. Aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele disse:
o escritor Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, transformar é mudar sua condição natural, mudar também o seu caráter e retornar à situação de quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando o homem é transformado, quando ele é renovado pelo poder da palavra de Deus, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus transformando a sua vida, transformando o seu caráter para trazê-lo de volta, para resgatá-lo à condição original antes do pecado original, quando Adão e Eva viviam em comunhão com Deus lá no jardim, na terra do Éden. Então Deus quer resgatar o homem, quer transformar o homem e trazê-lo então à sua condição natural, para assim adorarem e servir a Ele para todos sempre. Só Cristo transforma a vida do pecador. O homem por si só não pode transformar a sua vida, porque ele é um pecador. Um santo de barro, de gesso, que não fala, que não vê, que não ouve, que é levado por um e por outro, de um lado para o outro, por pessoas, esse também não vale nada, porque não ouve, não fala, não vê, se cair quebra-se, então esse Deus não vale nada. Só Cristo transforma a vida do pecador, porque Jesus Cristo está vivo. Não é necessário que ninguém o leve, porque Ele está vivo. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No túmulo desses deuses que as pessoas adoram como o seu Deus, se existir esses deuses, porque alguns nem existem, mas aqueles que existem e foram santificados como o seu Deus, são devotos das pessoas, no túmulo deles lá estão os seus restos mortais. Mas no túmulo de Jesus Cristo você não vai encontrar nada. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, Jesus está vivo no meio de nós, no meio daqueles que o professam, que o adoram e que o têm como Senhor da sua vida. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12, está escrito, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, ou seja, não se iludam, não sejam influenciados com este mundo, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentarem e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, e o versículo de número 18 está escrito: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, amados irmãos, só Cristo pode transformar a vida do pecador. E vereis a diferença, Filipenses capítulo 1, e o versículo de número 6, Paulo, quando escreveu à igreja de Filipe, ele disse: estou convencido de que aquele que começou
boa obra em vocês, vão completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, as pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor são diferentes do que costumavam ser. Então, o que acontece quando alguém é transformado por Cristo Jesus? Quando passaram por uma experiência com o Senhor, são diferentes do que costumavam ser. Não falam como assim costumavam falar. Se comportam diferente. Têm o seu andar diferente, os seus gestos são diferentes, o seu comportamento é diferente, a sua vida é diferente, porque ele foi transformado, porque ele teve uma experiência com Jesus Cristo, recebendo ele na sua vida. Outra coisa também, eles são diferentes das pessoas que a cercam, e as próprias pessoas que a cercam testemunham disso. Como esta pessoa é diferente, como a sua vida é mudada, como ele mudou. Se ele se prostituía, agora ele não se prostitui mais. Se ele adulterava, agora ele não adultera mais. Se ele andava pelos caminhos da bebida alcoólica, se embriagando a cada dia e caindo na sarjeta do pecado, agora ele não é mais uma pessoa assim. Por quê? Porque ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Então as pessoas que a cercam, elas mesmo confirmam esta diferença que há nesta pessoa e que foi mudada através de Jesus Cristo, que entrou na sua vida e mudou o seu caráter, mudou o seu coração e o seu viver. A missão de Jesus é nos preparar para continuar a sua missão. Sabemos que Deus deu a Jesus uma missão. Sabemos que Jesus também deu à igreja uma missão. A nossa missão, a missão da igreja, é continuar a missão que Jesus começou na face desta terra. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 diz: Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade, ou foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, agora vocês vão e façam discípulos, criem discípulos de todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses discípulos a obedecerem a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a nossa missão é evangelizar primeiramente, levar as boas novas de salvação, semear salvação, semear a semente da palavra de Deus. E quando esta semente brotar no coração de alguém, então nós o conheceremos que ali, então, esta pessoa foi sendo transformada e ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser discipulada para permanecer na presença de Deus. E quando nós fazemos esse trabalho, temos que ter a certeza que Jesus está conosco, nos ajudando a cumprir com esta missão. Marcos capítulo 16 e o versículo 15, Jesus disse: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então a missão de Jesus é a nossa missão. Veja o que Jesus disse no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, 46 a 48. Ele disse: Está escrito que
que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. João capítulo 20, o versículo 21. Veja como Jesus nos envia a fazer esta missão. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Atos 1:8, Jesus ainda disse: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre as vossas vidas, e serão então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E agora você pergunta: a igreja que iniciou cumpriu com esta missão? Cumpriu. Em Jerusalém, eles começaram a levar as boas novas de salvação. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se renderam a Cristo, aceitando e recebendo nas suas vidas, concordando com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para o perdão dos nossos pecados. E então, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, a maioria de Jerusalém, e de muitas outras cidades que também estavam ali, que receberam Jesus em sua vida, começaram a transmitir a palavra de Deus, começaram a semear o Evangelho. Mas o Senhor Jesus queria que eles fossem para mais longe, então vieram as perseguições, para que o capítulo 1 e o versículo 8, quando Jesus disse: em Jerusalém, mas não só em Jerusalém, em toda a Judéia, mas não só em Jerusalém, em toda a Judéia, também em Samaria, mas não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas vocês precisam ir até os confins da terra. E com as perseguições, morrendo então o primeiro mártir Estevão, a igreja então começaram a sair por todo o mundo, correndo, fugindo das perseguições. Mas onde eles chegavam, eles pregavam o Evangelho, eles anunciavam a Jesus, e assim a igreja começou a crescer em todo o mundo, e até hoje nós continuamos a fazer a obra de Deus, semeando o Evangelho, pregando a Jesus, falando da palavra de Deus às pessoas, para que elas recebam Cristo e sejam salvas da condenação eterna. A leitura diária de quarta-feira está registrada na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe muitos deuses, não existe milhares como nós vemos por aí, mas existe um só Deus, existe um só mediador. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, no capítulo 2 e no versículo 1, na sua segunda carta, ele disse assim: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. E ele disse que Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados. Também o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Jesus, ele é
o mediador dos homens, é o nosso mediador. Sem um mediador, nós estamos destinados a passar a eternidade no inferno. Por nós mesmos, a salvação do nosso pecado, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados é impossível. Pelo homem mesmo, sozinho, ele não consegue ter a salvação da sua alma, ele não pode ter o perdão dos seus pecados, ele precisa de um mediador. No entanto, há esperança, porquanto há um só Deus, mas também existe um mediador, existe um intercessor, existe um advogado para aquele homem que se arrepende dos seus pecados e recebe na sua vida Jesus como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ele pode salvar o homem perdoando os seus pecados. Jesus, ele representa aqueles que colocaram a sua confiança nele diante do trono da graça de Deus. Você tem colocado Jesus assim diante do trono da graça de Deus e buscado a sua presença? Ele intercede por nós, tanto quanto um advogado de defesa intercede pelo seu cliente. Ele dizendo ao juiz: meritíssimo, meu cliente é inocente. Meu cliente é inocente de todas as acusações contra ele. Isso também é verdade para nós. Jesus, ele nos intercede diante de Deus, porque ele é mediador. Para aquele que se arrepende dos seus pecados, para aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, buscando o seu perdão, Jesus então intercede diante de Deus por nós, dizendo: este meu filho, este seu filho está se arrependendo, ele precisa de perdão, e então o Senhor assim o faz. Algum dia teremos de enfrentar Deus. Todo homem estará na presença de Deus. Todo homem estará. Lá em Daniel, no capítulo 12, e no versículo de número 2, ele disse que todos se apresentarão diante de Deus. Uns para a condenação eterna, quando serão condenados eternamente e nunca mais verão a Deus. Mas outros hão de ressuscitar para a vida eterna, para viver para sempre com o Senhor. Então todos comparecerão. Algum dia teremos de enfrentar, mas vamos fazê-lo como pecadores totalmente perdoados por causa da morte de Jesus em nosso favor. Então o que o homem precisa é ter os seus pecados perdoados por Jesus. Jesus é o nosso advogado de defesa e ele tomou toda essa pena por todos os homens. E que o homem precisa fazer agora? Reconhecer que ele é um pecador e precisa de um Salvador. A mediação de Jesus é o único meio de salvação. Vemos mais uma prova desta verdade reconfortante nesta carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo de número 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança que têm sido chamados. Então, é por causa do grande mediador que nós somos capazes de estar diante de Deus vestidos
está diante de Deus vestidos com a justiça de Cristo. Por quê? Veja o que diz o versículo: intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, lá no Antigo Testamento, a primeira aliança. Mas recebe agora a promessa da eterna herança, na segunda aliança, na nova aliança, no Novo Testamento, a qual todos aqueles que recebem Jesus são chamados para a salvação. Então, na cruz, Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. A sua mediação é o único meio de salvação. Em 14:6 de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, ele é o único meio de salvação. Ele é o meio pelo qual o homem se chega a Deus. Hebreus capítulo 3 e o versículo de número 2 é a nossa leitura diária de quinta-feira. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Cristo, o edificador da casa de Deus. A igreja é o interior de uma alma santa. O que é a igreja? É as quatro paredes em que nós vamos lá? Não, a igreja é o interior de uma alma santa, de uma vida separada do pecado. Colossenses 1:24, Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, ele disse assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Atos 17:24, também Paulo, no seu sermão, ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita no próprio homem, que o recebe no seu coração, que o recebe na sua vida. Deus quer fazer do homem o seu santuário, a sua morada. Infelizmente, os homens o rejeitam, os homens não o aceitam, os homens não o querem, e então, se morrerem assim, rejeitando a Deus, rejeitando a Jesus, a condenação eterna o espera. O inferno está cheio de pessoas que rejeitaram a Deus. O inferno está cheio de pessoas que desprezaram a palavra do Senhor. O inferno a cada dia se enche mais de pessoas que não querem a salvação e que rejeitam a Deus como o seu Deus, como o seu Senhor, e que rejeitam a Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio para salvar a humanidade. O nosso corpo, ele deve ser o santuário de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 21, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. 1 Coríntios 3:16, Paulo também escrevendo à igreja de Corinto: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita entre as quatro paredes? Não. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja é o plano
maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Então a igreja é você e eu, somos nós que levamos o Evangelho, somos nós que pregamos a palavra, somos nós que anunciamos a salvação. Por isso Deus está na nossa vida, porque falamos a palavra, porque anunciamos a salvação. Jesus disse que edificaria a sua igreja. E a igreja de Jesus não é um templo, não é uma casa, não é um lugar. A igreja de Jesus é cada um daqueles que recebem Ele na sua vida. Então, Ele disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 5 e também o versículo 6, é a leitura diária de sexta-feira. Cristo não apenas servo, mas também filho. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, sou eu e também você, se tão somente nós conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, podemos ser a casa de Deus? Podemos, mas nós somos a casa de Deus enquanto a nossa confiança estiver em Deus, enquanto a nossa esperança estiver em Deus, enquanto a nossa fé estiver no Senhor. Assim, nós seremos sempre casa, santuário, morada de Deus. Jesus se fez servo para nos servir. Todo crente é chamado para servir a Deus. Todo homem é chamado para a salvação. E todos que são chamados para a salvação e recebem a salvação se tornam crentes em Deus. E todo crente é chamado para servir a Deus, para servir, para fazer, para realizar, para um serviço. O servo se preocupa mais em fazer a vontade do seu Senhor. Qual é o seu Senhor? Se o seu Senhor for Deus, você vai servir a Deus. Se o seu Senhor for o diabo, você vai servir ao diabo. Serve ao diabo, serve a Satanás, todos aqueles que praticam as obras do diabo. Tudo aquilo que ele quer que o homem faça em desagrado à vontade de Deus. Então, quem é o seu Senhor? É o mundo? Então você vai servir o mundo, as influências do mundo. Você vai se dedicar a fazer aquilo que o mundo quer que você faça. E claro, se você servir ao mundo, você vai servir a Satanás e não a Deus. Mas se o seu Senhor for Deus, você vai servir a Deus. Porque alguns são crentes em Deus, outros são crentes no diabo, outros são crentes no mundo, outros são crentes em si mesmo, outros são crentes nas riquezas, no dinheiro, outros são crentes, enfim, em outros homens, em outros deuses, enfim. Mas se você é crente no Senhor, se você é servo de Deus, então você é chamado para servir a Deus. O servo se preocupa em fazer a vontade do seu Senhor. Jesus
Ele se tornou servo para nos salvar. Ele veio para nos salvar. E para nos salvar, ele se tornou servo para nos servir. E ele nos serviu, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então ele é muito superior a nós, mas decidiu nos servir por amor ao Pai. Da mesma forma, nós também devemos servir uns aos outros. O servo de Deus, ele serve os seus irmãos. E aqui, todo crente, todo homem que está aqui e que não gosta de servir a ninguém, então ele também está dizendo que ele não quer ser servido. Mas aqueles que servem também são servidos. Então vamos servir as pessoas, vamos ser útil à nossa família, vamos ser útil aos nossos colegas de trabalho, vamos ser útil ao nosso país, ao país em que nós moramos, ao lugar onde nós habitamos. Vamos ser útil às pessoas, e assim então nós estamos dizendo que nós temos Deus na nossa vida. Então o servo de Deus, ele sempre está servindo um ao outro. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus. É a manifestação de Deus na terra, com todo o poder de Deus. Jesus mostrou que é Filho de Deus quando andava na terra, fazendo milagres e ensinando com a autoridade de Deus. Lembrando que Jesus não veio para operar milagres, Jesus não veio para curar ninguém, Jesus veio para salvar a alma do perdido pecador. Agora, é claro, para mostrar, para dizer que ele veio para salvar, foi necessário que ele operasse milagres. E ele operou milagres, fez maravilhas, fez acontecer sinais grandiosos aqui na terra. Então todos diziam, realmente este é o Filho de Deus. Mas a maior prova de sua divindade foi quando ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, e ressuscitou. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele então morreu pelos nossos pecados. Antes de dar o seu último suspiro de vida, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, dizendo para nós que um dia também nós ressuscitaríamos para a vida eterna. Sabemos que Deus nos ama, porque Ele deu o que tinha de mais precioso. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o mais precioso que Deus tinha, seu único Filho para nos salvar. Você está disposto também a dar o que é mais precioso da sua vida para Deus? O que é mais precioso para você? É o seu tempo? Então dê o seu tempo para Deus. O que é mais precioso na sua vida? Ofereça a Deus como uma oferta voluntária, e Ele receberá no céu e te recompensará com bênçãos gloriosas. Então, Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Uma certa feita, no capítulo 4 do Evangelho de João, os discípulos deixaram Jesus à beira do poço de Jacó e foram comprar comida. E quando voltaram com a comida, Jesus
não queria comer ainda. E os discípulos diziam: Mestre, come. E Jesus disse: a minha comida é realizar a obra de Deus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus sempre escolheu fazer a vontade do Pai, e assim Ele nos salvou da condenação do pecado. Agora, cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, tem o Filho de Deus morando dentro do seu coração. Quer Jesus no seu interior, quer Jesus na sua mente, quer Jesus na sua vida, quer Jesus Cristo na sua família, quer Jesus Cristo te orientando e direcionando a sua vida, receba Ele no seu coração, receba Ele na sua vida, receba Ele na sua mente, tenha Ele como seu Senhor e Ele te abençoará de uma forma toda especial. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, é a leitura do sábado. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então não endureça o seu coração quando você ouvir a palavra de Deus. O seu coração precisa receber esta palavra para que a sua alma seja curada, transformada, sua vida para ter um encontro com o Senhor. Cristo, Ele é superior em palavra quanto à lei. Então Cristo é superior em palavras por quê? Porque Cristo é superior em palavras. Porque Ele é o Filho de Deus. Porque Ele é superior aos profetas. Os profetas também falaram na direção de Deus, mas Deus falou em pessoa através do seu Filho. Ele é o herdeiro. Então Ele é superior em palavras porque Ele é o herdeiro. Ele é superior aos ministros e servos. Ele é superior em palavras porque Ele é o Criador do universo, porque Ele é o Criador da terra. Ele é superior em palavra porque Ele é a manifestação perfeita de Deus. Ele é superior em palavras porque Ele é o Rei eterno e perfeitamente justo, sentado à direita do Pai. Estevão, antes da sua morte, ele testemunhou dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus, ou em pé à direita de Deus. Então, Jesus é superior em palavras porque Ele é superior aos anjos, porque Ele é merecedor de toda adoração, pois Ele é Deus. Então adore a Ele, porque Ele é Deus. Ele é o eterno Senhor. Ele é o autor da salvação. Ele santifica os homens. A superioridade de Cristo sobre a lei. Por que a superioridade de Cristo sobre a lei? Porque só Jesus venceu Satanás. Só Jesus venceu o diabo. Ele é sumo sacerdote para sempre. Ele é a propiciação pelos pecados do povo. Ele é o sacrifício pelo pecado da humanidade. Ele é o apóstolo de Deus. Ele estabeleceu e domina a casa de Deus. O que é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja. A casa de Deus é o corpo onde Deus habita. Ele cumpriu sua missão e entrou no descanso de Deus, o Santo dos Santos. Quer também entrar no Santo dos Santos? Então você precisa receber Jesus na sua vida. Ele enfrentou as tentações, mas ele não pecou. Ele mudou o sacerdócio e cumpriu a lei.
Ele é mediador e fiador superior da nova aliança. Ele é o único sacrifício eficaz e perfeito. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o grande pastor das ovelhas. Então, Jesus, ele é superior à lei. Jesus, ele é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus, ele é superior. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa vida. Então, esteja sempre com o Senhor e de uma forma gloriosa você será sempre abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e daqui a 60 dias estaremos aqui de volta compartilhando com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.